Por mais que o QQQ balançou forte aqui no começo do dia, a maior concentração de gama era os 420 e foi onde ele ficou oscilando e finalizou próximo desse preço. Quer entender a importância e como que funcionam esses níveis do gama? Segue o vídeo. Bom, pessoal, estou aqui no gráfico do QQQ de 5 minutos. No domingo, na abertura do mercado futuro, o QQQ, o mercado americano, caía mais de 4%. Então, de 4% para cair 2% aqui no começo do dia, foi uma baita vitória. Caía 3% aqui no começo do dia. Então, já não estava tão ruim. E na hora que ele abriu, por mais que ele teve essa leve queda, o ativo teve muita força, o mercado teve muita força por causa de uma fake news, tá? Foi falado que o Trump tinha postergado a implementação das tarifas em 90 dias e foi a hora que o mercado deu esse boom aqui, tá? E logo depois, e mesmo assim, antes disso, mesmo assim, o ativo respeitou esse nível do gama, dos 4,35. Depois eu vou mostrar para vocês na plataforma do MentorQ, que é onde eu consigo ver a concentração de gama em cada strike. Vocês vão ver que apareceu uma quantidade grande aqui de gama. Foi por isso que o ativo puxou até esse preço. E aí depois o mercado ficou sabendo que era uma fake news. Tá? O Trump não ia postergar e ele devolveu. Essa concentração de gama sumiu e a maior concentração de gama voltou para os 420. Quer dizer, ela nunca saiu de lá, né? Mas aqui apareceu uma quantidade muito grande, puxou o ativo, depois sumiu. E aí esse put suporte virou alvo para o ativo. Então o ativo ficou oscilando por volta desse preço até o final do dia. O SPY, mesma coisa, no começo do dia, na abertura, ele já caía 3%. Saiu a notícia, deu uma disparada de novo, ainda assim respeitando essa resistência de call. Chegou na resistência de call, derreteu e ficou consolidado nessas duas maiores concentrações de gama, no caso do SPY, tá? Por volta aqui dos 500, 499, 500. Olhando para a NVIDIA, mesma coisa, teve muita força, bateu nessa resistência de call aqui dos 100, nos $100, e aí acabou devolvendo um pouco, mas a NVIDIA teve um pouco mais de força, os semicondutores teve um pouco mais de força no dia de ontem, e acabou segurando bem mais o preço, não devolveu tanto quanto alguns outros ativos. A Apple, como vocês conseguem ver, teve o gap de baixa, e aí, quando saiu a notícia, subiu forte, porém devolveu tudo, basicamente. Voltou para o preço de abertura. E aí acabou consolidando por volta do GEX 1 e o GEX 5, entre essas duas faixas de preço aqui. Por último, olhando a Tesla, mesma coisa. Ela subiu, porém devolveu logo que saiu a notícia que era fake news. Chegou a bater nessa concentração de gama dos 250 aqui no GEX 1, e aí ficou consolidado nessa faixa de preço aí dos 233. Antes da gente ir para a plataforma do MentorQ, é importante lembrar que o mercado, como vocês viram ontem, qualquer notícia positiva que sair nos próximos dias, o mercado vai explodir, né? Ele explodiu, porém veio à tona que era uma fake news, e aí o mercado devolveu. Teve alguns ativos, como eu mostrei, a NVIDIA, no caso, os semicondutores, segurou muito bem, tá? Então, nós conseguimos perceber que qualquer notícia que sai, o mercado vai valorizar e muito. Então, é nisso que eu estou aguardando uma notícia positiva em relação às tarifas. Amanhã é o prazo que o Trump deu
Então, espero que entre hoje e amanhã saia alguma notícia positiva em relação a isso e o mercado start na movimentação de alta para as próximas semanas até meses. Bom, agora eu estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama. E aqui eu estou no gráfico do QQQ 0DT do dia de ontem, na parte da manhã. E aqui a gente consegue ver os strikes e as concentrações de gama. Então, lembrando, o gama, ele puxa o preço, tá? Então, é onde que o mercado tem mais interesse, são nessas concentrações de gama. Como vocês podem ver aqui, naquele momento o ativo estava abaixo dos 419. Ele estava aqui por volta dos 417. E a maior concentração de gama, naturalmente, eram os 420, 421. Então, naturalmente, ele iria puxar para esse preço, tá? Foi aí quando saiu a notícia, vocês podem ver aqui, 11 horas já tinha uma quantidade grande aqui de gama positivo, então acho que foi por volta desse horário. E aí o ativo puxou para exatamente esse preço, que era os 435, tá? E aí, meia hora depois, já nem tinha mais concentração nesse preço e a maior concentração do gama continuou nos 420. Foi coisa de 10, 15 minutos, né, que o mercado foi e voltou. Olhando para o mesmo gráfico agora da Nvidia, nós vimos que a maior concentração de gama era no 101, tinha uma concentração aqui nos 90, mas era menor do que a do 101. Então quer dizer que o 100, 101 teria mais força para puxar o ativo. E foi exatamente onde ele foi buscar a notícia. E como ele tinha mais concentração de gama aqui na parte de cima, ele acabou segurando essa faixa de preço. Tá? Então ele acabou chegando no 100, encontrando uma resistência e finalizando aqui por volta dos 97, 98 dólares. Para finalizar o vídeo, vamos dar uma olhada nos dados do Gama aqui para o QQQ e entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias. Bom, olhando para as pontuações aqui, que o mentor que provê para a gente, sazonalidade está neutra, quer dizer que baseado na sazonalidade nos últimos 20 anos, não temos nenhuma vantagem, vamos colocar assim, baseado na sazonalidade, do ativo subir ou cair, tá? Momento continua baixo, volatilidade continua nas alturas e as opções aqui continuam abaixo, quer dizer que posicionamento é para baixo. E gama, condição do gama continua negativa. Olhando para as próximas expirações, nós temos a do dia 8, que é hoje, o dia que eu gravei esse vídeo. Temos concentração de gama aqui um pouco na parte de cima, que pode puxar o preço para cima. Para o dia 9, temos uma quantidade grande de gama negativa aqui por volta dos 420 e nos 410. Para o dia 17, que é o vencimento mais importante do mês, sexta-feira que vem, nós temos uma quantidade grande aqui de gama negativo por volta dos 410. Então, até semana que vem é uma possibilidade o ativo chegar nesse preço, tá? Possivelmente chegar nesse preço. E se tivermos um desfecho bom em relação a tarifas, o mercado pode sim começar a subir, tá? Se não, possivelmente o mercado vai continuar caindo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Nós trazemos essa análise segunda, sexta